Depois de proclamada a leitura, então escolhida para a audiência geral desta quarta-feira, nas diversas línguas, teremos então a catequese do Santo Padre. Hoje recordamos que a paixão pela evangelização, o zelo apostólico do crente hoje, parte das testemunhas São Francisco Xavier. Essa aqui é a audiência de número 18 do ano de 2023. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Proseguendo il nostro itinerario delle catechesi. Prosseguindo o nosso itinerário das catequeses, com alguns modelos exemplares de zelo apostólico, recordemos que estamos falando sobre a evangelização, sobre o zelo apostólico, sobre levar em frente o nome de Jesus. E na história existem tantos homens e mulheres que fizeram isso de um modo exemplar. Hoje, por exemplo, escolhemos, por exemplo, a figura de São Francisco Xavier, que é considerado, alguns dizem, o maior missionário dos tempos modernos. Não se pode dizer quem é o maior ou o menor. São tantos missionários escondidos que também hoje fazem tanto mais, até mais que São Francisco Xavier. Sim, São Francisco Xavier é o padroeiro das missões, mas o missionário é grande quando ele vai. Existem tantos sacerdotes, leigos, irmãs que vão às missões, também da Itália. Eu vejo tanto de vocês, eu vejo aqui quando vejo a história de um sacerdote como candidato para se tornar bispo, passou 10 anos na missão em tal lugar. Isso é grande, sair da própria pátria para pregar o Evangelho, é o zelo apostólico. Isso nós devemos cultivar tanto. E olhando a figura desses homens, dessas mulheres, aprendemos. E São Francisco Xavier nasce numa família nobre, em Navarra, norte da Espanha, 1506, vai estudar em Paris, é um jovem mundano, inteligente, mas mundano, que encontra Inácio de Loyola, que faz ele fazer os exercícios espirituais e muda a sua vida. Ele deixa tudo, a sua carreira, a sua vida mundana, para se tornar missionário. Ele se torna jesuíta, faz os votos, depois se é ordenado sacerdote. Vai evangelizar, enviado ao Oriente. Naquele tempo de viagem, os missionários no Oriente eram enviados ao mundo desconhecido, e ele vai porque era repleto, cheio de zelo apostólico. E assim, é o primeiro de um grande número de missionários dos tempos modernos a suportar fadigas, perigos imensos, alcançar terras, encontrar povos e culturas totalmente desconhecidos, impelidos pelo desejo de fazer conhecer Jesus Cristo e seu Evangelho. Em pouco mais de 11 anos, Francisco irá cumprir uma obra extraordinária. Ele viaja, e viajar em navio naquele tempo era duríssimo, era perigoso. Muitos morriam durante a viagem devido a naufrágios ou doenças. Hoje, infelizmente, morrem porque os deixam morrer no Mediterrâneo. Xavier passa nos navios mais de 3 anos e meio, 1/3 de toda a duração da sua missão. Passa mais de 3 anos e meio nos navios para ir à Índia, ao Japão, assim se move. Ele chega a Goa, na Índia, capital do Oriente português, a capital cultural, também comercial.
Xavier estabelece aí a sua base, mas ele não permanece ali, ele vai evangelizar os pescadores pobres da costa meridional da Índia, ensinando o catecismo e orações às crianças, batizando e curando os enfermos. Depois, durante uma oração noturna, diante do túmulo do apóstolo São Bartolomeu, sente que deve ir além da Índia. Deixa em boas mãos a obra que já estava organizada e zarpa corajosamente para as Molucas, as ilhas mais longínquas do arquipélago indonésio. Essas pessoas não tinham recurso, ele ia com coragem, ia longe com coragem. Também os de hoje, sim, que não vão no navio por 3 meses, eles vão de avião por 24 horas, mas ali é a mesma coisa. Eles se colocam ali para percorrer tantos quilômetros, entram nas florestas e assim é. E naquele momento, nas Molucas, coloca na própria língua o catecismo, na língua local, ensina a cantar o catecismo, e com o canto entra, ele passa quais são os sentimentos, e entendemos isso de suas cartas. Escreve assim: os perigos e os sofrimentos aceitos voluntária e unicamente por amor e serviço a Deus nosso Senhor são tesouros ricos de grandes consolações espirituais. Aqui, em poucos anos, se poderia perder os olhos pelas demasiadas lágrimas de alegria. Ele chorava de alegria vendo a obra do Senhor. Um dia na Índia, encontra um japonês que lhe fala do seu país distante, onde nenhum missionário europeu ainda tinha ido. E Francisco Xavier tinha aquela inquietação do apóstolo de ir além. Xavier decide então de partir o mais depressa possível e chega ali após uma viagem aventurosa no junco de um chinês. Os 3 anos no Japão são muito duros devido ao clima, às oposições e à ignorância da língua, mas também ali as sementes plantadas darão frutos abundantes. O grande sonhador, Xavier, no Japão entende que o país decisivo para a missão da Ásia era um outro, era a China. E com a sua cultura, com a sua história, a sua grandeza, exercia efetivamente um predomínio sobre aquela parte do mundo. Também hoje a China é um polo cultural, tem uma grande história, uma história belíssima. Por isso, ele volta para Goa e poucos depois embarca de novo, esperando podendo entrar na China. Mas o seu plano falha. Ele morre às portas da China, numa ilha, na pequena ilha de Shanchuan, junto à costa chinesa, esperando desembarcar em terra firme perto de Cantão. E a 3 de dezembro de 1552, ele morre em total abandono. Só há um chinês ao seu lado para vigiar sobre ele. Assim termina a viagem terrena de Francisco Xavier. Ele envelheceu. Quantos anos tinha? 80? Não. Tinha somente 46 anos. Ele dedicou a vida à missão, no zelo. Parte da Espanha culta de toda a sua cultura e chega diante do país mais culto do mundo naquele momento, a China, e morre diante da grande China, acompanhado por um chinês. Tudo é um símbolo, né? A sua atividade extremamente intensa estava sempre unida à oração, à união mística e contemplativa. Nunca deixou a oração, porque sabia que ali estava a força. Onde quer que se encontrasse, tinha grande cuidado com os doentes, os pobres, as crianças. Não era um missionário aristocrata,
sempre andava com os necessitados. As crianças que eram mais necessitadas, de catequese, ensinava a catequese, aos pobres, aos doentes, ia às fronteiras da existência. E ali cresceu em grandeza. O amor de Cristo foi a força que o impeliu até as fronteiras mais distantes, com fadigas e perigos contínuos, superando reveses, desilusões e desânimos, aliás, dando-lhe consolação e alegria no seu seguimento e serviço até o fim. Mas São Francisco Xavier, que fez as coisas tão grandes, com tanta coragem, nos dê a nós um pouco desse zelo para viver o Evangelho e anunciar o Evangelho. Tantos jovens hoje que têm alguma coisa, têm alguma inquietação e não sabem o que fazer com essa inquietação. Mas olhem para Francisco Xavier, olhem o horizonte do mundo. Olhem o povo com tantas necessidades, olhem tanta gente que sofre, tanta gente que tem necessidade de conhecer Jesus. Ide, tenham coragem. Também hoje, os jovens corajosos, penso a tantos missionários, por exemplo, na Papua Nova Guiné. Penso a amigos meus jovens que estão na diocese, que foram jovens evangelizar. Foi o que fez São Francisco Xavier, que o Deus dê a todos alegria de evangelizar, alegria de levar em frente essa mensagem tão bela que faz feliz a nós e a todos. Obrigado.